Fala Belener, beleza? Felipe aqui e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje o assunto é muito importante. Nós vamos falar sobre boas práticas e como deixar o seu código muito mais pythonico. E pra gente começar o vídeo bem, um código pythonico nada mais é que aquele código que respeita as boas práticas do Python, assim como também a sua forma de escrever, ou seja, fica um código muito mais a cara de um Python do que de alguma outra linguagem como Java ou C. Além de ser uma ótima boa prática você seguir todos os code styles, ou seja, as dicas e estilos de codificação da linguagem onde você está programando, o código pythonico também busca ser cada vez mais simples. Com isso, o entendimento do seu código vai ser muito melhor, facilidade de escrever e depois compreender o que está lá e depurar ou atualizar e aprimorar o seu código também vai se tornar muito mais fácil. Então, sem mais delongas, bora lá para as dicas. A primeira delas tem a ver com os nomes das variáveis. Eu vejo muita gente fazendo isso aqui. var1, var2, var3, np, vel, leop, e que você fica totalmente confuso, enquanto você deveria estar fazendo isso aqui. Olha como fica muito mais fácil saber do que está se tratando, seja do nome, da senha, da idade, do nome da pessoa e da velocidade do leopardo. Agora bora comparar as duas e ver qual você acha que fica mais fácil de entender. Além disso, você deve ter reparado algumas coisinhas. Sempre que eu precisei usar mais de uma palavra no nome da minha variável, eu sempre separei por underline. Eu também deixei todas as letras minúsculas e evitei coisas que poderiam causar ambiguidade, como o NP. Então, aqui são mais 3 diquinhas para você, para sempre fazer uma variável com um nome bem legal. Para as funções, as regras são as mesmas. A única coisa que vai diferenciar é quando você está criando uma classe. Classe, nós temos as palavras juntas, só que quando é mais de uma palavra, você vai diferenciá-las pela letra maiúscula. Então, todo início de palavra, ou início do nome da classe, tem que estar com uma letra maiúscula. Como, por exemplo, esse aqui, ó, onde nós temos carro, uma palavra só, que começa com letra maiúscula. Carro elétrico, 2 palavras juntas e diferenciadas pela letra maiúscula. E o exemplo maiúscula junta, para você sempre lembrar de como fazer da forma correta. A segunda dica é sobre o comprimento das linhas. No Python, nós temos 2 regrinhas quanto a isso. Para linhas de código, o limite de caractere máximo é de 79. Ou seja, se for uma linha de código, lá você está fazendo, sei lá, um if muito grande, ele só pode ter até no máximo 79 caracteres. Mais do que isso, você quebra a linha e termina na linha de baixo. Isso é para ficar mais fácil de você ler e compreender o que está lá na tela, porque senão fica muito complicado e você acaba se perdendo de tanta coisa que tem naquela linha e acaba tendo que ficar com a cabeça assim que dá até dor no pescoço de ler tanto. Já se for uma linha de comentários, aquele que é só os comentários iniciados por hashtag básicos do Python, você vai usar apenas 72 caracteres e não vai passar disso. A terceira dica é sobre linhas em branco. O Python tem várias regrinhas sobre linhas em brancos e as principais delas são sobre blocos lógicos ou de funcionalidades. O que seria isso aqui? Bom, vou deixar alguns exemplos aqui para você. Como você pode observar aqui do lado, nesse código totalmente junto, você acaba não sabendo muito bem quando acaba cada bloco de lógica do seu código. Já se você separa por linhas em branco, como esse caso aqui, você vê que é muito mais fácil você entender que uma parte era sobre o blá 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 geral e a outra parte era para mostrar o nome e idade da pessoa. Além disso, você pode fazer subdivisões dependendo da funcionalidade. Por exemplo, neste caso aqui, onde eu separei o trabalho do Python, o trabalho lógico, por exemplo, fazer soma ou trabalhar com entradas de usuário, das saídas de dados. Então você pode ver que eu dei um Enter então, até lá quando eu ia dar um print, o que pode facilitar às vezes o seu código. O mesmo ocorre quando você tem mais de uma funcionalidade aí, ou divisão lógica no seu código, como por exemplo esse cálculo básico aqui de médias. Você pode ver que é assim separadinho, com a entrada dos valores, a parte lógica da aplicação e o retorno dela foram separados e assim você sabe o que cada parte está fazendo e onde você vai trabalhar se for editar apenas uma delas. A nossa próxima dica tem a ver com os comentários.
Sempre que você tem algo muito complexo e que não dá para deixar aquilo mais simples, por exemplo, uma fórmula matemática muito complicada para um uso bem específico de algum menu lá da sua aplicação. Vamos supor você tem uma entrada lá de um dado do usuário que vai executar isso para gerar uma série de cálculos que vai te falar o melhor produto para se usar para construir determinada coisa. A lógica ainda não vai ser complexa. Então você precisa deixar um comentário lá, como por exemplo esse caso aqui. Obviamente, eu deixei reticências, você vai explicar corretamente o seu uso para a pessoa ler e entender o que aquela função está fazendo e como ela está fazendo. Porém, você não precisa alimentar o óbvio, como neste caso, onde você já sabe o que está acontecendo lá e é muito simples, mas você deixa tanto comentário pensando que precisa comentar tudo, que acaba se tornando chato de ler aquele código. Então nunca alimente o óbvio, mas também evite deixar ambiguidades ou coisas muito complexas. E por fim, eu vou falar agora sobre o Zen of Python. O Zen of Python, que é esse carinha aqui ao lado, é um easter egg do Python. É só você digitar import this e rodar na sua aplicação que você vai ver o seguinte poema, onde você tem uma série de dicas sobre como deixar o seu código Python mais bonito. Em resumo, aqui alguma delas, principalmente do início, que eu acho mais importante, é que o bonito é melhor que o feio. Mas você pode deixar o seu código mais bonito, igual a gente viu hoje, separando por linhas em branco, colocando o caractere máximo, mudando o nome da variável. Faça isso, já vai ficar melhor. E nunca deixe as coisas implícitas, aquilo que eu te falei de evitar ambiguidade. Sempre deixe explícito para ninguém ter dúvida e acabar editando o seu código de forma errada ou até compreendendo de uma má forma. E sempre que você puder, deixe o seu código mais simples possível. Mas tem casos que eles vão ser realmente complexos, porém tem uma diferença grande de complexo para complicado. Sempre evite complicar o seu código, por mais simples ou complexo que ele seja. Nós podemos ver também que o esparso é melhor que o denso, e o flat, o reto, é melhor que o alinhado. Então evite ficar alinhando vários códigos e deixar tudo junto, dá aquelas quebras de linha e deixa tudo mais separadinho. E os casos especiais não são tão especiais para poder quebrar uma regra. Isso basicamente quer dizer, assim como a linha seguinte, que é embora a praticidade vença da pureza, quer dizer que por mais que você ache muito mais prático fazer de um jeito lá, que você sabe que aqui é só um código simples, não vai precisar deixar tão complexo, não vai precisar fazer tudo isso. Esse é um software pessoal que só eu vou usar, não vou nem compartilhar no GitHub. Não importa, esse caso especial seu não é tão especial assim para você evitar fazer essas boas práticas. Tanto para você poder ter um código melhor, o que é muito bom, quanto também para você pegar costume. Senão, quando você for programar de verdade um código que precisa de tudo isso, já vai estar mal acostumado com maus vícios e vai acabar fazendo um código muito porco e desleixado. Ele também fala de você nunca silenciar um erro, ou seja, ou você sempre joga exception lá, ou explica para o usuário, mas não deixa o erro passar. Todo erro tem que ser tratado. E ele fala, em caso de ambiguidade, evite o chute. Isso quer dizer que o Python sempre vai evitar ambiguidade. Se você tentar somar o número 10 com a string 2, ele não vai saber se você quer o resultado 12 ou 102. Então ele vai acabar travando lá por uma questão de ambiguidade. Então sempre evite ambiguidade no seu código. As linhas seguintes são até algumas piadinhas com o caso do Dutch, onde ele fala que sempre tem um caso óbvio de se resolver, mas nem sempre é tão fácil chegar nesse óbvio, a menos que você seja um holandês. No caso, ele fala do Guido van Rossum, que é o criador do Python. Mas que ele tem essas piadinhas, o que ele quer dizer de mais importante está nas próximas linhas. Que o agora é melhor do que nunca. Porém, dificilmente o exatamente agora vai ser uma boa ideia. Isso quer dizer que você tem que pensar antes do seu código. Você não vai também ficar lá, procurando a melhor das melhores ideias, aquela ideia genial que vai te poupar incríveis 0.0000001 milissegundo deixar seu código complexo. Não, você vai ter que agir, você vai ter que começar. Se você está aprendendo Python, você tem que ir lá fazer desafios. Não é para deixar para amanhã, não é para deixar para depois. Nem tentar pensar tanto para complicar o seu código para uma melhorazinha que vai ser quase que inútil. Porém, você nunca vai chegar e já fazer o código. Se você pega e já tenta fazer na hora, é muito provável que você vai fazer algo errado. É muito provável que você vai estar fazendo sem pensar.
Então ele fala aí que você tem que ter um médio termo. Você sempre tem que pensar antes de executar. Então é aquilo que ele fala do exatamente agora, quase nunca vai ser melhor do que o agora ou daqui a pouco. Porém, uma hora você vai ter que agir. Então sempre que você vê um problema, vá lá, tente pensar no problema, veja como você vai resolver ele como um todo. Busque formas simples, formas mais fáceis de se aplicar. Já vai estruturando tudo na sua mente. E quando passar no seu teste lógico, no seu raciocínio, aí você começa a implementar. Mas você vai ter que começar a implementar uma hora ou outra. Não fique demorando, enrolando demais e nem postergar as coisas para você não acabar desistindo. No fim, ele fala que uma implementação difícil de se explicar é realmente uma má ideia. Porém, não quer dizer que só por ser fácil de explicar também é a melhor das ideias. Às vezes você tenta simplificar tanto alguma coisa lá para você explicar fácil que você acaba até perdendo lógicas ou não utilizando vários recursos da linguagem que já estão prontos. Então, entre aquilo, você pensar um pouquinho antes e até mesmo pesquisar na internet para entender melhor como a sua linguagem, né, nesse caso o Python, pode ser usado para trabalhar com o objetivo que você tem. E a última linha ele fala sobre os namespaces, que são umas ótimas ideias. A última linha ele fala sobre os namespaces do Python, como isso é uma boa ideia, como você realmente tem que usar. E é verdade, sabe quando você vai fazer um import, por exemplo, você coloca TensorFlow, né, que é uma framework muito popular para a inteligência artificial, TensorFlow ponto alguma coisa, ponto outra coisa, no import, tudo isso são namespaces, ou seja, ele fala, olha, tudo isso aqui dentro é do TensorFlow, e agora está dentro desse subgrupo, e assim vai. Então imagina que você está fazendo o seu projeto lá, vamos supor, o gestor de escola. Aí você vai ter o namespace gestor escola, que é tudo que contempla essa sua aplicação. Entre elas, você tem várias coisas que contemplam parte dos professores. Então você vai ter o namespace professores. Então, tem gestão escola, ponto, professores. E aí você tem tudo lá que você tem sobre os professores, todos os arquivos. Fica mais separadinho. Um site é a mesma coisa. Você vai ter lá o namespace, por exemplo, blog, que é a sua aplicação, ponto, posts, que aí é tudo que tem a ver com seus posts. Blog, ponto, usuários, que aí tem toda a gerência dos usuários, ponto, privilégios. E aí você vai falar todos os privilégios dos usuários, como você vai tratar um administrador, um usuário comum, um escritor do blog. Então você pode ter vários sub-namespaces também para ficar definindo melhor e dividindo a sua aplicação, para ter uma lógica de por que você está colocando o arquivo naquela estrutura. Então o namespace dessa última linha tem mais a ver com a estrutura e organização do seu código. Se você quiser que eu falo mais sobre como estruturar um código, como estruturar um projeto e deixar esse projeto muito mais bonito, bem mais dividido e fazer todos os recursos das boas práticas do Python, é só deixar aqui nos comentários. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua participação, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o joinha aqui, se tem algo para acrescentar, deixa aqui nos comentários. Se você quer ver mais vídeos como esse, é só se inscrever aqui no canal. E para ter certeza que o YouTube vai te notificar, é só ativar o sininho.